Olá, estamos aqui na nossa terceira aula sobre terapia quântica. E hoje nós vamos falar sobre a quebra dos paradigmas. Vamos falar sobre como quebrar paradigmas, ressignificar, fazer com que as nossas crenças limitantes nós consigamos pelo menos reconhecê-las. Porque como vamos tirar algo de nós que nós nem sabemos que nós temos? E muitas crenças nos limitam, muitas crenças nos deixam num patamar que é um patamar de prisão, com a mente presa. Quando nós estamos com as nossas mentes presas, nós ficamos presos em muitos aspectos. Então vamos falar sobre paradigma. O que é paradigma? Paradigma é aquilo que nós trazemos a vida inteira conosco. A vida inteira, desde criança, desde a infância até a fase adulta. Para quebrarmos os paradigmas, é muito simples. É muito simples. Não existe nada de complicado. Não existe uma fórmula mágica, por exemplo. Nada disso. É muito tranquilo. Vamos lá. Antigamente, as histórias eram contadas por metáforas. Aquelas historinhas que a gente conta para os nossos filhos. Aquelas historinhas que a gente conta para uma criança, que são metáforas, que nada mais é do que criações. Às vezes fábula, às vezes metáfora, e a gente vai contando isso. Só que o que acontece? Há alguma coisa de ruim com isso? O que há de ruim com isso é quando nós crescemos e nós continuamos acreditando nessas histórias. Sim, histórias com E. Continuamos acreditando nessas historinhas que nos contaram lá na igreja, quando fizemos catecismo, ou quando fomos a algum outro tipo de entidade religiosa e que nos contaram historinhas. Porque para criança é muito mais fácil entender uma historinha do que entender a realidade de como funciona o universo, de compreender as 7 leis universais, que inclusive eu posso trazer para você uma aula sobre as 7 leis universais, as 7 leis. Mas para isso, deixe nos seus comentários se você tem interesse. Por quê? Porque aí eu vou ter motivação, eu vou saber que você quer, e aí nós podemos falar sobre as 7 leis universais. Inclusive, já que você vai nos comentários dizer sobre isso, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas. Então vamos ver uma historinha muito comum que nos é contada. O rico não entra no céu. Tem que ser pobre. Tem que sofrer. Gente, com todo respeito em quem acredita nisso, todo o meu respeito, de todo o meu coração, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou emitindo julgamento de valores. Mas isso chega a ser engraçado. Sabe por quê que as pessoas falam isso? Eu vou te dizer por quê. Vou ler aqui um trecho para você de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 19, versículo 23, no Novo Testamento. Em verdade vos digo que é mais fácil o rico passar no buraco de uma agulha do que em verdade vos digo que é mais fácil um camelo, não é um rico como eu falei, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por conta disso, algumas pessoas se apegam nisso com toda veemência e ficam assim inexoráveis, ficam inflexíveis e acham que não podem chegar até a Deus, não podem chegar até o céu, porque o rico ele faz coisas ruins. Só que o pobre também faz coisas ruins. Fazer coisa ruim não tem a ver com o que você tem a ver com quem você é. Se você é uma pessoa que pratica atos ilícitos e coisas ruins, de prejudicar as pessoas, então você vai ser assim sendo pobre ou sendo rico.
Agora, se você é uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, que é generosa, que gosta de ajudar, você também vai ser assim, sendo pobre ou sendo rico. Você já viu aquele pobre que só tem 1 quilo de fubá em casa e a vizinha não tem nada e ele vai lá e divide o que ele tem? E ele não quer nem saber se amanhã vai ter o que comer ou não, mas ele divide? Assim também, meus queridos, são os ricos. E também tem aqueles pobres que são avarentos, não tem nem dinheiro, mas são avarentos. Retém o pouco que tem, não compartilha, não dá frutos. Então, esse pobre vai ser um rico da mesma forma. Se não mudar a energia dele, se não transformar a energia dele, vai ser um rico da mesma forma. Mas isso não significa que ser rico é ruim. Gente, ser rico é muito bom. Ser uma mulher rica é muito bom. Viajar para onde você quiser, fazer o cruzeiro que você quiser, entrar na loja mais cara e comprar a roupa que você quiser, o sapato que você quiser, proporcionar a melhor educação, melhor plano de saúde para os seus filhos, ter a melhor casa, o melhor carro, ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa que contribui para instituições de caridade. Isso é muito bom, isso é fazer o bem, isso é estar bem. Isso é estar bem. Eu posso te falar uma coisa: ser rico é muito melhor do que ser pobre. E o mesmo livro, que é a Bíblia, que diz que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é nesse sentido. É no sentido dessas pessoas que são avarentas. Mas o mesmo que escreveu isso, que foi Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que escreveu isso. Ele também escreveu lá em João 10:10, é uma passagem muito conhecida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Esse é o nosso propósito de vida aqui. É viver uma vida de abundância. É viver uma vida de recursos. É viver uma vida plena. Então, olha só o paradigma. Olha a quebra de paradigma. Antes, você pensava que o rico não entrava no céu, que Deus não gostava de gente rica, que rico era tudo sem vergonha. Eu te mostrei que o pobre também pode ser assim. Porque isso aí não significa o que a pessoa tem, não está relacionado com o que a pessoa tem, sim com o que a pessoa é. Então, nós podemos ser prósperas. Nós temos a obrigação de ser próspera. Outro dia eu ouvi uma frase no livro do Paulo Vieira, chamado O Poder da Ação. E a frase dizia o seguinte, é uma frase dele: toda falta de abundância é um distúrbio, e todo distúrbio deve ser tratado. E nós estamos aqui para tratar, através da terapia holística, através da física quântica, esse distúrbio, se você está passando por ele. Se você conhece alguém que está passando com ele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Faça o bem, lembra que eu falei de servir? Isso é um serviço. Compartilhe. Não vamos ficar presos a historinhas que nos contavam. Por quê? Porque o dinheiro traz o quê? Empoderamento. O dinheiro traz poder. E não é muito interessante, sabe, para o sistema, mas nós não vamos ficar aqui falando do sistema. Não é muito interessante que a maioria das pessoas tenham poder. E só uma camada bem restrita. Foi levantada uma pesquisa norte-americana, onde somente 5% das pessoas conseguem atingir o seu objetivo, conseguem sair da zona de pobreza, que é a zona do conforto, para atingir uma vida plena.
financeiramente falando. Então isso é mais uma historinha. Então, a quebra de paradigma é nós quebrarmos aquilo que não nos acrescenta em nada e que não tem comprovação científica. Nem comprovação científica e nem nenhum tipo de comprovação filosófica. Não há comprovação filosófica para essa teoria de que tem que chegar até a Deus sendo pobre. Não existe comprovação disso em nenhum lugar. Existe sim um grupo de pessoas que falam isso. Isso foi muito disseminado pela Igreja Católica. Muito disseminado. A Igreja Católica falou isso durante muitos e muitos séculos. Agora, será que isso está mudando? E se está mudando? Está mudando em que velocidade? Porque nós estamos aqui para viver o agora, o hoje. Hoje é o presente. Ontem passou. Amanhã é um outro dia. Então vamos viver o momento, o agora. Outra historinha, outra coisa que falam, é muito interessante. Também está na Bíblia, desculpa. Diz o seguinte, que está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, que diz que a mulher tem que ser submissa. Você consegue se ver submissa? Você é uma mulher submissa? Você quer acabar com isso? Então vamos quebrar esse paradigma hoje? Vamos comigo quebrar esse paradigma? Olha só por que as pessoas acham isso, gente. As pessoas acham isso pelo seguinte. Porque lá em Efésios 5:22 está escrito: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Só que isso é cultural e temporal, não atemporal, temporal. Isso é uma cultura do povo de Éfeso, daquela cidade grega. Essa é uma cultura daquela época de 2000 anos atrás. Essa é uma cultura de um tempo que já passou, porque na Grécia ninguém mais é submisso ao homem. Porque nós fomos criadas para andar lado a lado com os nossos parceiros. Hoje nós vemos mulheres assumindo os mais altos cargos. Nós vimos agora recentemente a Daniela, esqueci o sobrenome dela, assumindo a presidência da Caixa Econômica Federal. Já teve a Graça Foster como presidente da Petrobras. E nós vimos presidente da República, do Brasil, da Argentina, mulheres, alto cargo executivo. E aí eu te pergunto, elas estavam submissas a alguém ou elas estão submissas a alguém? Não. Por quê? Porque ela não pegou uma coisa que era cultural, que era temporal e aplicou na vida delas. Mas elas se tornaram mulheres empoderadas. Mulheres que queriam fazer a diferença na política. Não importa se fizeram certo, se fizeram errado, não importa. O que importa é que conseguiram chegar até o cargo, que eram cargos que antigamente só eram ocupados por homens. Porque as mulheres só serviam para ficar em casa, lavando louça, fazendo comida, cuidando dos filhos, e não tinha nem voz ativa. Tudo era decidido pelo marido. Então vamos quebrar esse paradigma de que nós somos feitas para sofrer, que nós fomos feitas para sermos inferiores. Nós não fomos feitas para sermos inferiores. Nós fomos feitas para sermos pessoas, mulheres abundantes, mulheres ricas, mulheres que conseguem aquilo que quer, mulheres batalhadoras que correm atrás e que conseguem, mulheres que fazem a diferença não somente dentro da sua casa, mas fazem a diferença por onde passam, fazem a diferença no mundo. Eu te disse que essa aula de quebrar paradigmas ia mexer com você. E qual paradigma que você tem? Qual a crença limitante? Crença limitante é aquela crença que te limita. Qual é a crença limitante que você tem sobre si mesmo e sobre as pessoas que não deixa você evoluir? Você consegue identificar? Eu proponho um exercício de reflexão.
reflita nas suas crenças, naquilo que você acredita e questione-as. Questione cada uma delas, para você ver se faz sentido ou não. Outra coisa muito importante para quebrar paradigma é nós cancelarmos os nossos pensamentos negativos. Como que isso é feito? O pensamento negativo aparece. Vou dar um exemplo. Hoje eu terei um péssimo dia. Já acordei já desanimado, tem que trabalhar, trânsito. Aí você vai falar assim: estou te ensinando um exercício. Cancela, esse pensamento está cancelado. E você vai repetir 10 vezes no seu pensamento. Se quiser pode ser em voz audível também. Você vai repetir 10 vezes que você terá um dia maravilhoso, que você terá o melhor dia da sua vida. Nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E esses 60 mil pensamentos por dia, mais de 95% deles é o mesmo do dia anterior e do outro dia anterior e assim sucessivamente. São pensamentos que ficam conosco durante anos e durante décadas. E são pensamentos negativos, que nos atraem coisas que nós não queremos, porque nós queremos coisas positivas. Então, o que precisa ser feito? Como podemos mudar isso? Podemos mudar isso de uma forma muito simples, cancelando esse pensamento e reformatando a nossa mente como se formata um computador, pegando aquilo que está disfuncional e tornando funcional. Então, se você pensa, por exemplo, nenhum homem presta, você vai pensar: eu sei que no mundo existem muitos homens de valores, muitos homens que prestam, porque não é porque meia dúzia aprontou, porque ninguém é vítima. E se alguém acha que foi vítima de alguém, é porque houve a permissividade para isso. Você permitiu estar no relacionamento, você permitiu que a pessoa fizesse. Porque nós temos o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada. E aí, simplesmente, se eu te perguntar assim: por que você ficou num relacionamento tão abusivo e hoje você acha que o homem não presta? Você vai falar: eu fiquei porque ele me ajudava e ele tinha esses defeitos, mas a família dele era legal? Não é a resposta certa. A resposta que você me der não vai estar certa se não fosse a resposta que eu vou falar agora. Eu fiquei porque eu quis. Eu fiquei porque eu quis. Por quê? Porque você poderia não ficar. Você tem o livre-arbítrio. E eu te digo, mulher, que existem infinitas possibilidades para você mudar o quadro da tua vida, da tua história. Ou você acha que as pessoas que conseguem são pessoas que vêm ao mundo com superpoderes? Não, são pessoas como eu e como você. São pessoas que podem, mas ficam naquele padrão, repetindo aquele padrão de comportamento, que é um padrão de comportamento que faz mal, que não é salutar para a sua vida emocional. Quando vai ver, a pessoa está até com o seu corpo físico acabado por conta disso. Um outro padrão de pensamento que hoje em dia, é muito falado, é que emprego está difícil, né? Emprego está difícil, eu estou desempregado, que emprego está difícil. Cancela e repete 10 vezes. Eu consigo o melhor emprego. Eu consigo um emprego digno de mim. Eu consigo um emprego digno de mim. Eu tenho emprego, eu estou empregado. Seja a frase que você quiser usar, repete 10 vezes. Olha que interessante. Fazendo esse exercício, para cada pensamento negativo, você vai cancelar, ou seja, ele vai deixar de existir, e você vai fazer 10 afirmações positivas. Você vai pensar 10 vezes positivos.
Em 60 mil pensamentos por dia, na média, não dá para a gente entender e filtrar todos eles. São muitos pensamentos. Todavia, aqueles pensamentos que são recorrentes, aqueles pensamentos que nos deixam para baixo, aqueles pensamentos que mexem com a nossa emoção, esses sim, nós conseguimos identificá-los muito bem e podemos mudá-los. Então, a quebra de paradigma é isso. O seu casamento, o seu emprego, a sua vida, o seu relacionamento, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, familiar, tudo isso estará sempre e já está de acordo com o seu campo vibracional, com o seu campo energético. Tudo que você está vivendo não é culpa do outro. Você não é vítima. Assuma a sua responsabilidade, tenha autorresponsabilidade de saber que aquilo que você está vivendo porque você criou um campo eletromagnético que atrai mais do mesmo. E isso pode mudar. Nós vamos cocriar. Na próxima aula vamos cocriar juntas. Vamos para a nossa última aula, para a nossa quarta aula. Escreve aí nos comentários sobre o que mais você quer que nós ministremos de curso, para nós prepararmos para você com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação, porque nós estamos aqui para ver e para fazer e transformar vidas. Fazer de você uma mulher empoderada. E vale para os homens também. Assim como vale para a mulher, vale para o homem também. Gratidão por estar até aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo.